A vida do Guilherme Benchimol lembra aquele meme do iceberg que sempre circula na internet, sabe? Sabe aquela imagem que na ponta do iceberg, naquela partezinha que fica bem acima da superfície, aparece aquelas 2 ou 3 coisas que deram muito certo na vida de uma pessoa? Ali o Guilherme é o todo-poderoso, fundador da XP, a maior empresa de investimento do Brasil, ele controla um colosso com mais de 800 bilhões de reais em ativos sob custódia, um exército, mais de 10 mil assessores de investimentos, um lucro de 4 bilhões de reais no ano passado, um monte de coisa, né? Só que abaixo da linha d'água, a gente consegue ver a história completa. Porque na parte submersa do iceberg é onde fica escondido, né, muita coisa dos nossos olhos. Então lá tem um cara que enfrentou muita dificuldade e demorou anos para encontrar o seu lugar no mercado financeiro. Porque desde que ele começou a cursar a faculdade de economia até se formar, o Guilherme fez quase 30 tentativas de trabalhar nos maiores grupos financeiros do Brasil. E o seu grande sonho, quando jovem, era trabalhar no Pactual. Mas lá nunca responderam às suas cartas. E outras grandes instituições também ignoraram suas tentativas de contato. O Benchimol acabou indo estagiar no back-office da modesta corretora Sênior, numa atividade que ele não curtia. E lá ele passava longas horas fazendo liquidação de papéis, até que ele trocou a Sênior pelo Banco Icatu, mas ele seguiu no back-office com um salário ainda menor. Passou 2 anos lá e ele não conseguiu se destacar. Ele até foi testado como broker, mas ele não levava jeito. Quando o pai ficou sabendo que ele tinha largado diversas disciplinas na faculdade para se dedicar ao trabalho, ele teve que pedir demissão do emprego para estudar e se formar. E ao concluir a faculdade, ele passou 6 meses procurando emprego em vão, até que ele foi aprovado no programa de trainees do Banco Bozano Simonsen. E eles estavam montando ali, uma plataforma de investimentos para pessoas físicas chamada InvestShop. Lá, o Guilherme adorava sua função mais comercial. Ele falava com potenciais clientes e com empresas que colocariam os seus produtos na plataforma. Só que quando a bolha das empresas.com estourou em 2000, os empregos na maioria das companhias deficitárias da internet passaram a estar em risco. E o Benchimol entrou para a lista de demitidos em maio de 2001. E ser mandado embora foi um choque tão grande que ele foi correndo para casa chorar. E frustrado, ele queria fugir dele mesmo, dos fracassos no mercado financeiro, daquele ambiente tóxico do Rio, onde a sua carreira não deslanchava como a dos amigos dele. Ele queria tentar fugir, e ele acabou mesmo fugindo. Ele foi para Porto Alegre, uma cidade sem tradição no mercado financeiro. O dono de uma pequena corretora chamada Diferencial, que ele tinha conhecido nos tempos da InvestShop, concordou em dar para ele 30% de comissão sobre os negócios que ele gerasse lá, sem salário fixo. Como ele não conseguiu ganhar o suficiente para se manter, ele vendeu o único bem que ele tinha, que era o carro dele, por 14 mil reais. E para visitar clientes, ele começou a andar de táxi, depois de ônibus, quando o dinheiro já estava acabando de novo, e depois passou a ir a pé mesmo. E quando ele sentiu que a estagiária poderia abandonar a XP nos seus primeiros meses de vida, ele ofereceu a ela uma participação acionária de 10% da empresa, para não perdê-la. Para levantar algum dinheiro, ele comprava vales-refeição dos funcionários na porta da Gerdau com 10% de deságio e depois ele revendia para a própria emissora do Vale com 2% de desconto. Em 2002, ele pediu 5 mil emprestado para o próprio irmão, para evitar que a XP quebrasse. E quando ele descobriu que dava para ganhar um bom dinheiro com cursos, ele imprimiu panfletos anunciando aulas. Ele passava horas nas ruas distribuindo ele mesmo a papelada a quem passasse. E aí, quando ele abriu o primeiro escritório da XP, ele não tinha dinheiro para instalar computador. Então ele foi até a Lan House da esquina e ele conseguiu comprar desktops de segunda mão por R$600 cada um. Então os primórdios da XP foram essa sequência inesgotável de dificuldades. Mas foram exatamente essas dificuldades que transformaram o Guilherme no empresário bem-sucedido que ele é hoje. Porque o sucesso é constituído de 99% de fracasso. Cada fracasso ensina ao empreendedor alguma coisa que ele precisava aprender. Como o próprio Guilherme gosta de dizer, primeiro o empreendedor precisa aprender a sobreviver. E aí você vai encontrando problemas e testando soluções. Se der certo, beleza, parta para a próxima para que você resolva o próximo problema. Mas se der errado, também não foi em vão. Você aprendeu como não fazer e vai em busca de uma solução melhor. Porque o fracasso não é uma pessoa, o fracasso é um evento. Os fracassos vão te deixando experiente, vão te deixando mais forte. E se você não desistir, com o tempo, provavelmente
você vai descobrir como superar as dificuldades. É exatamente isso que você vai aprender na aula de hoje com o exemplo do Guilherme Benchimol. Olá, eu sou o Thiago Nigro e essa é a terceira aula dessa série que vai te mostrar o caminho mais curto para você começar a trabalhar e se destacar no mercado financeiro. Hoje, a gente vai falar sobre o O do método TOP. Na aula passada, a gente viu o T, que é a técnica. Hoje a gente vai ver o O, que se refere à orientação a resultados. Então a gente está falando de coisas como raça, resiliência, foco e processos. Tá? E eu quis começar esse vídeo mostrando para você que até o empresário de investimentos mais bem sucedido do Brasil teve um começo repleto de dificuldades. E se foi difícil para ele, não há motivos para você imaginar que vai ser fácil para ti. No início da carreira, o Guilherme passou vários anos na pindaíba, mas ele foi aos poucos vencendo as dificuldades. Então a XP começou como um pequeno escritório de assessores de investimento ali em Porto Alegre, e assim que eles descobriram como ganhar dinheiro com curso, logo eles expandiram para outras cidades. E mais alguns anos depois, a XP já tinha dezenas de filiais e era o maior escritório de investimentos do Brasil. E as propostas de gente interessadas em comprar a XP começaram a chegar. E naquele bull market dos anos 2000, a XP cresceu tão rápido que logo não cabia mais dentro dela. E aí, em 2007, o Guilherme decidiu que era hora de comprar uma corretora e voltar para o Rio. E se você acha que nessa época a vida dele já tinha ficado fácil, ele não enfrentar mais dificuldades, olha o que aconteceu. A corretora que a XP comprou era a America Invest, a última colocada no ranking brasileiro. A XP comprou a lanterninha porque não tinha dinheiro para comprar nada melhor. Mas o pessoal foi hábil o suficiente para dar um choque de gestão nessa corretora. E logo ela começou a aparecer entre as que mais negociavam diversos ativos na bolsa. Mas quando as coisas estavam parecendo que iam voltar a ser fáceis, veio a crise do subprime. Então, em 2008, as bolsas ao redor do mundo inteiro despencaram quando ficou claro que os maiores bancos do mundo tinham trilhões de dólares em ativos hipotecários tóxicos nos seus balanços. E as quedas da bolsa, elas sempre assustam quem investe em ações. E a XP, que já era uma empresa saudável nessa época, deu passos atrás e voltou para o prejuízo. A sorte foi que a empresa conseguiu algumas coisas. Montar um plano de reação, que foi transformar a corretora em um shopping financeiro completo, atrair um fundo de private equity e se capitalizar, e criar um ambiente meritocrático em que as centenas de funcionários e assessores tinham um forte incentivo para encontrar soluções para os problemas que aparecessem. A XP já era uma empresa bem pensada e ela tinha construído toda uma cadeia de incentivos corretos. Os clientes tinham um forte incentivo para parar de investir pelo banco e pela XP. E com suas milhares de agências, os bancos controlavam a cadeia de distribuição de produtos, mas eles só ofereciam produtos próprios. CDBs que pagavam 80% de CDI, fundos de renda fixa ou previdência com taxa de 3% ao ano, caderneta de poupança e outras porcarias. Já a XP tinha uma plataforma aberta e distribuía os melhores do mercado. Então o cliente tinha opção. Ele não precisava se contentar mais com produtos ruins. Com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo a diferença, tá? E milhões de pessoas começaram a largar os bancões. Eu não estou dizendo que a profissão de assessor de investimentos atingiu a perfeição, né, em relação a ajudar o cliente. Existem sim alguns conflitos de interesse que precisam ser endereçados ao longo do tempo. Hoje o assessor ele recebe diferentes comissões de acordo com o produto que ele distribui. Isso pode criar algum incentivo para que maus assessores distribuam produtos ruins que pagam uma comissão maior. Na minha opinião, a forma de solucionar isso passa pela mudança do modelo de remuneração do assessor. Então, no futuro, cada vez mais assessores vão cobrar um percentual fixo sobre o patrimônio do investidor, independente do produto que está sendo distribuído. Isso daqui, obviamente, elimina o possível desalinhamento que existe hoje e permite que o assessor se concentre no que ele deve fazer, que é ajudar o cliente a obter o maior retorno possível com o menor risco possível. Esse é um modelo que venceu nos Estados Unidos e que começa a aparecer no Brasil. Os consultores de investimento eles já trabalham assim. E eu vejo cada vez mais corretoras e assessores aderindo a esse modelo de consultoria no futuro. E um outro incentivo correto era com as centenas de escritórios de agentes autônomos afiliados. A XP sempre remunerou os escritórios com o percentual da receita gerada por eles. Nunca houve um teto para os escritórios. Eles começaram a buscar o crescimento das receitas ano após ano. E o mesmo incentivo foi dado aos funcionários.
Numa empresa tradicional, geralmente tem um dono ou uma família controladora e um pequeno grupo de uns 10 diretores que têm ótimos incentivos, como stock options. Já na XP a lógica é diferente. A empresa é uma partnership de verdade, tem mais de 500 sócios e associados, e quanto mais as ações da XP se valorizam, melhor o negócio fica para cada um desses sócios. E em todas as decisões importantes na XP, sempre tem alguém totalmente alinhado em alcançar o melhor resultado possível. E com essa estrutura de incentivos, a XP pode dar mais liberdade para os seus funcionários trabalharem. Então a empresa consegue tirar o melhor de cada um dos seus colaboradores. E no topo da estrutura está o Guilherme Benchimol. E a gente já vai falar com o Guilherme para ele contar que tipo de pessoa se dá bem no mercado financeiro e onde existem mais oportunidades de trabalho. Mas antes, eu tenho alguns avisos rápidos para você. Quem interage, entra no grupo e comenta essa aula magna tem uma série de vantagens. Você pode ganhar um resumo em PDF do conteúdo de cada aula, um certificado de participação na aula magna, um desconto de 20% para cursar o MBA, que eu vou lançar na próxima semana, e você pode concorrer a uma bolsa integral para cursar esse MBA de graça. E para ter todos esses benefícios, o seu primeiro passo é entrar no grupo de WhatsApp. O botão de inscrição está aqui embaixo do vídeo. Então pausa o vídeo, entra ali agora mesmo para receber por WhatsApp o PDF com resumo dessa aula. E também aproveite e faça a prova, que também já está no ar aqui embaixo. A prova traz questões sobre as aulas 1 e 2 desse curso. E quem faz a prova e tira uma nota igual ou maior que 6, garante 20% de desconto para cursar o MBA. E também não deixa de colocar aqui um comentário sobre essa terceira aula com o Benchimol. A hashtag de hoje é o nome do livro sobre a vida do Guilherme Benchimol, que se chama Na Raça. Então coloca a hashtag Na Raça e deixa um comentário explicando por que só quem tem força de vontade e resiliência vence no mercado financeiro. Por exemplo, hashtag Na Raça. Não importa quantas vezes você cai, o que importa é quantas vezes você consegue levantar. Coloca aqui no campo de comentários a sua frase com a hashtag Na Raça, que a gente vai escolher a melhor. E nesse sábado, dia 12 de março, a gente vai anunciar os 3 ganhadores das bolsas integrais para o MBA, que são as pessoas que tiverem deixado o melhor comentário nas aulas 1, 2 e 3. Tá certo então, pessoal? Entra aqui no WhatsApp, faz sua prova e deixa seu comentário para conquistar todas essas vantagens. Porque agora começa a aula com o Benchimol. E o Jorge Paulo Lemann diz que toda empresa muito bem-sucedida é comandada por um fanático. O fanático é aquele cara que, apesar dos altos e baixos, ele vai estar sempre empurrando o time para frente, ajustando, testando novidades, administrando os talentos da casa. O fanático, ele vai estar sempre fazendo a barra subir. Ele nunca demonstra estar satisfeito. O fanático também é o cara que aguenta firme quando as coisas não vão bem. E na XP, o Jorge Paulo Lemann diz que o fanático é o Guilherme Benchimol. Nessa conversa que você vai ver agora, o Guilherme vai contar como era a sua vida quando ele começou a atuar como assessor de investimentos em 2001. Ele vai dizer que a meta da XP é trazer mais de 6 mil assessores para a estrutura esse ano. Ele vai quebrar alguns mitos, né, que a gente tem sobre participação de mulheres, negros ou de pessoas que moram em cidades pequenas nesse mercado. Ele vai falar um pouco também sobre a remuneração do assessor de investimentos e também vai abordar, né, sobre a disputa entre corretoras para conquistar mais assessores e bancos. Tá? Depois ele vai complementar comentando sobre os padrões de comportamento dos assessores de investimentos que têm sucesso e vai falar também sobre os principais diferenciais técnicos de quem se dá bem nessa profissão. Então, ter o dono da maior empresa de investimentos do Brasil esclarecendo todas essas questões, para você é imperdível, né? Então, com vocês, Guilherme Benchimol. Valeu, Thiago. Obrigado, cara. Quem não me conhece ainda, eu sou o Kleber, professor da Top Invest, fundador da Top Invest, escola de certificações que agora faz parte do Grupo Primo. E agora eu vou ter a honra de entrevistar o Guilherme Benchimol. O Thiago contou um pouco da história e eu vou fazer algumas perguntas para ti, beleza? Todo mundo te conhece como controlador do Grupo XP, que é uma empresa gigantesca que todos nós investimos através dela, mas o que muito pouca gente sabe é que tu fez a primeira prova de agente de investimentos do Brasil. Pode contar um pouquinho sobre esse começo da tua carreira? Verdade, Kleber. Eu me lembro, foi 2000. Até 2000 a CVM não tinha a prova da Ancor
E eu me lembro que eu fiz esse teste, era uma prova múltipla escolha, eram só 20 perguntas na época. Foi assim que eu me deparei com o tema, né? Foi assim que eu fui entrando na profissão de agente autônomo. Me lembro que no começo a prova era muito mais fácil do que é hoje em dia. Poxa, 20 questões era barbadinha. Era mais fácil, tinha que tirar 70, então era acertar 14 respostas. Tiveram já infinitas provas, né? Mas eu me lembro que eram provas a cada 3 meses, a cada 6 meses, até alguns anos atrás, né? Hoje as provas são diárias, quase, né? São diárias. Lá atrás eu me lembro que foi essa virada, né? Até então, no mercado brasileiro, você não tinha que ter uma certificação. Você ser um assessor de investimentos, bastava que você tivesse um contrato com uma corretora ou com algum banco. E a partir desse contrato você já estava ajudando o cliente a acessar o mercado. E a partir dessa prova inicial, lá em 2000, foi quando teve essa mudança e isso obrigou toda uma classe de profissionais a aprenderem, a terem certificação, né? Ter uma habilitação que pudesse organizar um pouco a indústria. E antes de criar a XP, você foi assessor de investimentos também, outra corretora, né? Eu comecei minha carreira como estagiário. Eu trabalhei vários anos em back-office de corretoras e de bancos. Depois eu fui trader de uma corretora. Eu achei que eu ia seguir nessa carreira. Assim, meu sonho era, como boa parte das pessoas que entram no mercado, é ficar sentado numa cadeira encontrando o ponto de compra e venda, mas eu me encontrei sendo mais um líder, né? Eu comecei a minha carreira sendo agente autônomo. Eu comecei a empreender sendo agente autônomo já, né? Mas eu nunca sonhei em me transformar naquilo que eu me transformei ao longo dos anos. Não era o fim, né? Não era o fim. O fim era simplesmente sobreviver, atender meus clientes, mas aos pouquinhos eu fui vendo que era possível sonhar cada vez mais alto. Eu fui entendendo o tamanho da oportunidade que era realmente ajudar os brasileiros a cuidarem melhor das suas finanças. E aí foi acontecendo. Foi expandindo o negócio. É. Em 2007, a XP já tinha crescido bastante, era uma empresa gigante, né? E no ano passado, em 2021, a gente viu vários escritórios da XP se tornando também corretoras, inclusive com uma parceria da XP. Tu acredita que esse é um modelo que veio para ficar, de o escritório fica muito grande e ele acaba se transformando numa corretora? Ou ainda tem espaço de um escritório ser muito grande também dentro, na base da XP? Olha, o Brasil, Kleber, é um país que ainda tem muita concentração. A começar são basicamente 5 bancos que acabam dominando 90% do sistema financeiro brasileiro. Tem muito espaço para que a gente tenha novas corretoras no Brasil, assim como a gente tem muito mais espaço ainda para que a gente tenha ainda mais empresas de agentes autônomos, empresas que fazem assessoria de investimentos de forma independente. Isso vai muito de acordo com o apetite de risco de cada empreendedor. Assim, eu não tenho dúvida que vão surgir outras empresas que vão se tornar financeiras, como a gente. Obviamente que o mercado hoje é muito mais difícil do que quando a gente começou lá 20 anos atrás. Hoje você precisa ter muito mais escala, você precisa ter muito mais competitividade. Mas se eu pudesse escolher, eu diria que tem muito mais oportunidade na linha de você ser uma empresa de investimentos como um agente autônomo. Por quê? Porque é uma empresa leve, é uma empresa onde você não tem muita regulação por trás, você não tem o Banco Central, você não tem uma série de obrigações e quando você vira uma financeira, você acaba sendo obrigado a cumprir, né? É diferente, assim, quando você vira uma financeira, quando você tem por trás do seu negócio o Banco Central, as obrigações são completamente diferentes. Fora do aspecto de tecnologia, né? Quando você não é quando você é um agente autônomo, um assessor de investimentos, você se preocupa apenas com a relação comercial com o cliente. Se você quer dar o próximo estágio, você tem que se preocupar com todo o back-end do processo. Aí entra back-office, entra tecnologia, entra portal, entra site, entra LGPD, enfim, temas que são mais complexos. É uma conta muito maior para fazer o Mas, de negócio novo, tem oportunidade, com certeza, só são coisas um pouco diferentes. É bacana, eu acho que todos os mercados têm muitas oportunidades, né? Deixa eu voltar um pouquinho lá na profissão de assessor de investimentos, né? É uma profissão que realmente apaixona. Eu comentei contigo um pouco antes, eu sou de uma cidade do interior, eu vi um dos maiores escritórios da XP crescer, de 3 pessoas para centenas de pessoas hoje. E os profissionais lá são apaixonados, né? Mas na tua opinião, o que tem de mais legal nessa função de assessor de investimentos, de agente de investimentos? Olha, o que eu vejo de mais legal é você fazer o cliente descobrir um mundo novo. Assim, quando a gente fala que dinheiro não traz felicidade, eu não acredito muito nisso. Eu sei que saúde e família vem na frente, mas sem dinheiro você não ajuda a sua família e você não cuida bem da sua saúde, né? Então, quando você percebe que a concentração financeira no Brasil é tamanha, que os brasileiros não têm quase nenhum domínio sobre os juros compostos, sobre como é que se monta uma carteira a longo prazo, como otimiza sua poupança,
como é que eu faço as escolhas corretas, que riscos eu posso correr. Você está realmente ajudando as pessoas a terem mais felicidade. Porque no final, se você ajuda as pessoas a terem mais dinheiro no tempo, naturalmente com isso elas vão, entre O aspas, assessor comprar de mais investimentos, felicidade. ele acaba participando da conquista do cliente, né? Sem dúvida. Quando sem o cliente dúvida. tem mais recursos, ele tem dinheiro para cuidar da saúde da família, para levar a família a viajar, para ter mais tempo com a família, né? Para tudo. E vira uma relação, no final, que o cliente se torna completamente agradecido. Porque no final você está ajudando essa pessoa a ter uma aposentadoria mais tranquila, a conseguir antecipar seus sonhos. Então, sempre que você ajuda alguém, volta alguma coisa muito forte, né? Eu acredito muito nessa troca de energia, né? É um senso de autorrealização, praticamente, né? É isso. Então, eu diria que essa é a coisa mais legal em você ser um assessor de investimentos. Adorei. Muita gente considera que o mercado financeiro é um clube fechado, né? É difícil de entrar. E você acha que hoje ainda é assim? Realmente foi assim no passado? Ou o mercado financeiro está aberto para qualquer pessoa que tenha uma base de qualificação? Eu diria que quando veio a internet, democratizou muita coisa, né? Antigamente você só conseguia se comunicar com as pessoas via uma campanha televisiva, aquilo tornava tudo mais complexo, mais difícil e assim por diante. Quando veio a internet, veio a rede social, tudo ficou mais fácil, inclusive o mercado financeiro. As chances que você tem hoje em dia de conseguir entender o seu cliente, oferecer um produto que se encaixa com aquilo que ele precisa, é muito grande. Então hoje não existe mais um clube fechado, existe quem consegue encantar mais o seu investidor. E o que o investidor sempre quer é basicamente duas coisas: um serviço de qualidade no menor preço possível. Então, quando a gente pensa no setor financeiro novamente, ele é dominado por gerentes de banco, pelos bancos, na verdade, né? E os bancos, obviamente que tem coisas que são positivas, mas normalmente o cliente ele é atendido por alguém que cuida do cartão de crédito, da conta corrente, que quer vender um consórcio, quer bater uma meta. E a figura do assessor de investimentos não, é uma figura especialista, uma figura que vai acompanhar a sua jornada de vida financeira ao longo da sua vida. Então, o que a gente começou a quebrar foi essa dominância dos bancos e eu diria que é a prova de que não existe... Tem espaço para todo mundo. Não existe o clube, o espaço democrático vai da sua competência de encantar o cliente. As redes sociais hoje em dia fazem com que os clientes tenham voz. Qualquer coisa errada que eventualmente você faça, alguma falha do seu serviço, logo já fica exposto em algum lugar. Então, mais do que nunca, você tem que estar super atento. E até fugindo um pouco do assunto, os assessores que conseguem ter mais sucesso a longo prazo são justamente aqueles que compreendem a importância de ter um serviço sério de qualidade para o cliente a longo prazo. E aí vai virando um trabalho que quanto mais tempo passa, mais... São juros compostos sobre a carreira do assessor de investimento. Exatamente. Porque aí você atende uma pessoa muito bem atendida, essa pessoa tem um parente, tem um amigo, tem um familiar, ela vai te indicar outra pessoa e as coisas... Quanto maior a NPS, maior a taxa de retorno da carreira. Exatamente. Na estrutura da XP hoje, quantas pessoas existem de assessores de investimento entre contratados, terceirizados, escritórios da XP? Hoje são, somando times internos e times externos, são mais ou menos umas 12.500 pessoas, mais ou menos, né? Entre agentes autônomos externos e equipe interna própria. Só para assessores de investimento? Só para contato com o público, né? E aí você tem diversos tipos de atendimento, né? Tem assessorias mais simples até assessorias mais complexas. Sim, conforme o padrão de renda do cliente, o nível vai se aprofundando. Né? Sem dúvida, sem dúvida. As necessidades acabam sendo diferentes. No ano passado, mais ou menos 4.400 assessores de investimento entraram na XP. E o grupo de expansão fala em 6.500 agora para o ano de 2022. Isso dá mais ou menos 500 novos assessores por mês. É isso mesmo? Os planos de expansão? Olha, eu acho que o time é até conservador, tá? Tem espaço para muito mais. Porque quando a gente pega... eu sempre gosto de buscar benchmarks, né? Quando a gente pega os Estados Unidos, né? Que é um belo benchmark. São mais ou menos 650 mil assessores independentes. Aqui no Brasil, hoje, são mais ou menos 12 mil agentes autônomos. Então, olha o tamanho da oportunidade. Aqui no Brasil, a indústria ainda é muito concentrada no gerente, no banco, na poupança. A gente começou a mudar esse ambiente. Obviamente que o Brasil não tem a riqueza dos Estados Unidos, mas se a gente pensar que no Brasil as pessoas vão cada vez mais acumular renda no tempo
que a nossa economia vai ser cada vez mais estável, que a gente vai voltar a ter juros baixos em algum momento, isso naturalmente expande. Me arriscaria, inclusive, a dizer que a profissão do assessor de investimentos talvez seja a que mais vai crescer nos próximos anos, junto com tecnologia. Acho que são os dois temas que eu diria que vão estar bastante em evidência no Brasil nos próximos anos. Eu brinco muito falando de profissões, que todo mundo fala de tech, mas tem um tesouro escondido que é o assessor de investimentos, que ninguém está olhando para esse vilão. E mesmo nesses últimos anos, ok, que os juros baixos ajudaram, mas não foi só isso, né? A gente teve bolsa em queda, a gente teve os juros subindo agora, e o número de investidores na bolsa não para de subir. E eu acho que tem que ter algum profissional que vai atender esse cliente, né? E quem faz isso é o assessor de investimento. O assessor não é só uma pessoa que cuida de bolsa, né? Ele cuida de investimentos, né? Então, quando a gente pensa no tema jurídico, por trás tem um advogado, né? Quando a gente pensa no tema construção civil, por trás tem o engenheiro. Quando a gente pensa no tema dinheiro, investimentos, por trás tem um gerente de banco, né? Essa é justamente o tamanho da oportunidade quando a gente busca benchmarks internacionais, quando a gente pega Estados Unidos, Europa, Ásia e etc. Por trás do tema dinheiro tem uma profissão chamada assessor de investimento, que é justamente a pessoa que vai entender quem é o Kleber, os riscos que ele quer correr, quando ele quer se aposentar, qual o apetite de risco que ele tem, para ajudar o Kleber a montar uma carteira que combine com esses anseios todos. E aí, com isso, a probabilidade do Kleber chegar nisso da melhor forma possível aumenta exponencialmente. É algo que, por mais que tenha crescido muito nesses últimos tempos, eu entendo que seja completamente incipiente ainda. A gente está só engateando. Né? Inclusive, nos Estados Unidos tem a faculdade de Financial Advisor, né? Ele pensa as finanças de uma pessoa física como um todo, né? Eu acho que a gente tem uma expansão muito grande, porque antigamente, quando eu entrei no mercado, era muito que se falava em uma corretora de valores, era renda variável. Mas hoje, numa corretora, o que a gente tem de oportunidade de renda fixa é imensurável, né? Renda fixa, fundos, seguros. A vida financeira é complexa, né? Então, o trabalho do assessor é justamente isso. É dentro dessa complexidade de produtos e ativos financeiros, ajudar o cliente a comprar aquilo que ele realmente precisa. Né? A gente gasta pouco tempo cuidando das nossas finanças pessoais. Né? A gente quer trabalhar, quer acumular dinheiro, mas não se preocupa em otimizar da melhor forma possível. Justamente o assessor é essa pessoa que faz esse trabalho junto com você. Hoje, a XP tem mais ou menos 400 escritórios parceiros, né? E eu vi um dado que a XP tem escritório em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Mas mesmo assim, a gente estava falando agora há pouco de internet, tem cidades com menos habitantes que já são atendidas pela XP com assessores home office, né? Fazendo esse atendimento, ou às vezes com um escritório em casa. Como funciona isso? Pode falar um pouco mais? A gente tem muitos escritórios que têm mais de uma sede, então tem escritórios que chegam até 15, até mais filiais Brasil afora, né? Então, eu diria que uma boa parte das cidades do Brasil estão, de certa forma, cobertas, né? Cobertas têm alguma presença nossa local, mas o mato é muito alto. Então, sem dúvida nenhuma, a pandemia fez com que as pessoas entendessem que é possível, sim, trabalhar de home office. Então, hoje em dia, nós temos assessores espalhados até em lugares onde a gente não tem presença física ainda, né? Então, mesmo quando a gente compara a quantidade de escritórios com a quantidade de agências bancárias no Brasil, é completamente desproporcional. Então, uma boa proxy para que se saiba o tamanho da oportunidade é essa, né? Quantos escritórios de agentes autônomos existem no Brasil versus quantas agências bancárias ou postos bancários existem espalhados no Brasil. É desproporcional. A oportunidade é muito grande, até porque o escritório, né, ele tem uma estrutura mais simples, não precisa de uma porta giratória, não precisa de um caixa eletrônico, né? As pessoas vão lá, vão conversar, vão procurar uma assessoria de verdade, e tem realmente muita oportunidade, né? O mato está muito alto ainda, principalmente em cidades menores. E hoje, antigamente tinha muito essa coisa de, antes da pandemia, o cliente tinha que visitar o escritório, né? Obviamente essa prática ainda existe, né? Isso transmite credibilidade, mas com a pandemia a gente aprendeu a fazer várias reuniões por Zoom e coisas similares, né? Então, a barreira ficou muito menor. A barreira de quem quer seguir na carreira e abordar as pessoas no bom sentido e marcar uma reunião, apresentar seus serviços, mostrar como é que a gente consegue ajudar essa pessoa a ter o sucesso financeiro que a gente vem tanto conversando nessa nossa apresentação, é muito mais fácil.
né? Então, hoje você não precisa estar num grande centro, você só precisa querer avançar nessa profissão, nessa carreira, acreditar que é uma carreira de longo prazo, acreditar que o sucesso não vai vir no curto prazo, ser apaixonado. Acho que nada acontece sem paixão. Tem que gostar de investimentos, tem que gostar de atender pessoas, tem que ser dedicado. Você não tem limitação mais geográfica. Você pode estar num lugar e atender pessoas do Brasil inteiro. Eu acho que a paixão é um quesito chave, porque eu sou apaixonado por esse mercado, comecei como assessor de investimentos lá em 2010 também, dei minhas voltas, voltei para esse mercado aqui, é uma coisa incrível. E esse negócio da internet é fantástico, porque o meu assessor de investimentos da XP hoje é de Curitiba. E eu moro no interior do Rio Grande do Sul. Então, nem sequer conheço ele pessoalmente, né? Mas a gente fala praticamente todos os meses lá. É isso. Enfim, são cidades relativamente grandes, mas a gente faz dessa forma também com a internet. Antigamente, para você explorar uma região, você tinha que ter um escritório numa cidade. Essa barreira geográfica não é mais necessária, né? Então, eu vejo assessores hoje que são craques em fazer palestras, em fazer cursos sobre investimentos, em falar sobre cenários e etc. Hoje em dia você pode fazer isso por lives e por Instagram, usar redes sociais e as pessoas que vão assistir não necessariamente são as pessoas daquela cidade, né? Então, com isso você vai criando a sua carteira de cliente e as coisas vão acontecendo. Mas o combustível inicial é o que você falou. Tem que ser apaixonado. Essa taxa de insucesso é legal porque que mostra duas coisas pra gente. Mostra a importância da paixão e mostra também que se a pessoa não está apaixonada por outra área, ela pode ter uma grande oportunidade aqui. A gente vê pessoas de 35, 40, até 50 anos entrando nessa carreira e se dando muito bem, porque já tem um relacionamento comercial e faziam investimentos por conta própria, gostavam, lá pesquisavam e acabam se realizando nessa profissão. E era tudo que elas sempre sonharam e, de certa forma, era muito iniciante, incipiente no Brasil, né? Kleber, por incrível que pareça, uma boa parte dos assessores ligados à XP hoje não são pessoas que são originárias do mercado financeiro. Então, muita gente pensa que para ter sucesso no mercado você tem que ter estudado economia, ter feito carreira em banco e etc. E não é verdade, tá? Muita gente é ex-engenheiro, ex-médico, ex-dentista. São pessoas que, como você muito bem comentou, administravam muito bem suas finanças, eram uma referência naquele seu microecossistema, então acabavam ajudando os amigos, a família e etc. E quando entenderam que existia essa profissão, entraram nela e no final se descobriram, né? Acabaram se transformando em assessores espetaculares, né? Às vezes a pessoa já era agente de investimentos e não sabia. Não sabia, é isso. Então não há limitação. Tá? O ponto de partida, novamente, é você entender o que a profissão é, ser apaixonado e ter um comprometimento sério de longo prazo. O resto, sem dúvida nenhuma, é consequência. Se você é apaixonado, você vai correr atrás de conhecimento, você vai se aperfeiçoar, você vai evoluir naturalmente. Mas se você não tem a paixão como esse combustível inicial, você vai fazer aquele voo de galinha. Eu acho que a minha vida serve muito como exemplo, porque eu tinha um trabalho, não era um trabalho que eu gostava, eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde, das 6 da tarde à meia-noite, 1 da manhã, eu estava sempre estudando investimentos, me aprofundando, e foi essa paixão que me trouxe para o mercado financeiro, eu consegui estar relativamente com sucesso hoje, né? A paixão move montanhas, né? Comigo não foi diferente também, foi vários momentos de provação que, se você não tiver uma crença inabalável de que você está no caminho certo, você desiste, né? Então, nada é fácil. O time de expansão da XP acredita que a gente tem um mercado no Brasil que vai comportar 85 mil assessores de investimento. Isso em corretoras, bancos, fintechs, né? Todas essas novas oportunidades que estão aparecendo aí. Isso são mais ou menos uns 45 mil novos assessores que devem entrar muito em breve. O que tu acredita desses números? Eles estão plausíveis, estão subestimados, superestimados? Sim, se a gente imaginar a quantidade de pessoas que têm algum investimento no Brasil, esse é o número de hoje. Mas a gente não pode esquecer que esse número cresce. Então, cada vez mais com o crescimento do país, as pessoas formam renda, acumulam investimentos e precisam de mais assessores. Então, esse é o tamanho de mercado atual, no dia de hoje, né? Mas a cada dia que passa, esse número cresce. Então, eu diria que é bastante razoável imaginar que esse número que a gente estimou cresce 2 dígitos pelos próximos
10 anos. Eu acho que vem muito de quando a maré sobe, sobe para todos, né? Então a gente tem muitas pessoas sendo bancarizadas hoje. O Pix eu acho que estava sendo uma revolução nisso, de pessoas que não tinham conta em banco, guardavam dinheiro embaixo do colchão. Elas começam a utilizar o sistema financeiro, começam a entender sobre investimentos e vão parar mais cedo ou mais tarde aprendendo a investir melhor o seu dinheiro, procurando produtos de renda fixa. Vão montando uma carteira, vão buscando produtos de multimercado, renda variável, até seguros, né? E por mais que a gente esteja vivendo alguma volatilidade de curto prazo, quando a gente pega um espectro mais de longo prazo, o Brasil está melhorando. A economia do país é uma economia estável. A gente tem juros cada vez menores no espectro de longo prazo, inflação controlada. Isso por si só faz com que o país vá crescendo, com que surjam novos empreendedores, com que os empregos a longo prazo vão crescendo. Isso forma renda, né? E ao formar renda, as pessoas precisam saber aonde alocá-las. E sabê-las onde alocar precisa ter mais assessores. Então, isso vai crescendo no tempo, sem sombra de dúvida. É um ciclo virtuoso. Sem dúvida. Você pode falar um pouco da remuneração do assessor de investimentos? Como que é a remuneração para o B2B? Como é a remuneração do B2C? Tem diferenças? Uma área ganha mais do que a outra? Eu diria que são basicamente dois modelos, né? Um modelo você é contratado de uma corretora ou diretamente até um banco e você tem o seu salário e o seu bônus. E um outro formato é quando você é um agente autônomo vinculado a um escritório de agentes autônomos. Nesse caso, você tem dois modelos. Você ganha da corretora uma comissão por estar distribuindo certos ativos financeiros. Então, quando você vende um fundo, você ganha uma comissão sobre a taxa que esse fundo cobra do cliente. Quando um cliente faz um negócio em ações, você ganha um pedaço da corretagem e assim por diante. Ou você cobra do cliente um percentual sobre a carteira que ele tem. Então, esses são os dois formatos que acontecem. Ou seja, como funcionário, você tem salário e bônus, e o bônus é em função das metas que são setadas, metas, acima de tudo, de qualidade para os clientes. E no formato agente autônomo, você ganha uma comissão por transação ou um FII. percentual sobre a carteira do cliente. E aí, quem decide esses modelos é o cliente, né? Tem cliente que fica mais confortável em ter um FII sobre a carteira, tem um cliente que prefere ter uma comissão por cada transação. Aí é o gosto do freguês. O FII é muito bacana porque traz uma isenção completa, né? Então, é um valor fixo numa taxa de remuneração para o profissional e zera completamente também o conflito de interesse. O que eu sempre digo é que o FII, ele é um modelo que é muito bom para aquele cliente, digamos, mais leigo, né? Aquele cliente que é menos aprofundado no tema. Então, aquele cliente que sabe o que quer, faz menos sentido o FII. Porque você, como meu assessor, eu sei o que eu quero. Então, você vai me ajudar apenas a executar aquela transação no mercado. Então, nesse caso, o FII faz menos sentido. Já se eu for um cliente leigo e você me assessorar, aí é diferente, né? Eu quero alguém realmente que seja completamente isento na escolha que possa ser feita. Então, eu diria que é dessa forma que as coisas ficam mais separadas, né? O que um assessor de investimentos tem que ter de qualidades, de personalidade para ter uma remuneração acima da média? E se você tem uma noção de remuneração média do profissional hoje? Kleber, essa pergunta é muito difícil. E eu diria, aliás, que um assessor ele não tem que estar mirando a remuneração dele. Isso tem que ser consequência. Então, você tem que estar focado em atender bem o cliente. Se você ficar focado em vender, eventualmente, um produto que te paga uma comissão maior, o seu NPS vai baixar e você não vai ter sucesso a longo prazo. Então, o mais importante é você realmente fazer um trabalho sério, independente, focado nos interesses do cliente. O resto é consequência. Mas eu diria que as qualidades mais importantes, eu diria que é fundamental o assessor ter um comprometimento sério e de longo prazo com a profissão, com o cliente. Acontece, às vezes, do assessor querer ter sucesso rápido, no curto prazo. E isso é o começo do fim. Então, é muito importante ele entender que ele não vai ter sucesso financeiro no curto prazo. Como tudo na vida, o começo é difícil e quanto mais competente ele vai ficando ao longo dos anos, mais as coisas vão melhorando. Mais a construção da carteira dele fica uma coisa natural e mais a receita, como consequência disso, acaba acontecendo. Então, eu diria que foco, resiliência e comprometimento a longo prazo, sem dúvida nenhuma, são as características mais importantes. Eu acho que o longo prazo é sensacional, porque às vezes a gente atende um cliente
E o cliente não conta todo o dinheiro que ele tem pra gente, né? Até meio que por um receio. E a partir do momento que você vai fazendo um trabalho legal, focado no longo prazo, entregando uma rentabilidade, sucesso para o cliente, criando confiança com ele vai trazendo outros recursos que ele tinha em outras instituições ou até guardado embaixo do colchão, como a gente diz, e ele vai trazendo outros recursos não só financeiros, mas recursos de pessoas também. Ele vai começando a indicar cliente, parente, amigo, esposa, colega de trabalho, e isso vai fazendo aquela bola de neve de juros compostos que a gente falou sobre a remuneração do assessor também. No Frigir, o que é o trabalho do assessor? É distribuição de confiança. Obviamente, confiança com tecnicidade, com muita competência, mas é confiança. Porque eu preciso convencer você, como meu cliente, a confiar em mim, que eu vou fazer um trabalho de longo prazo com você. Então, essa confiança demora tempo. Não, você nunca vai se abrir comigo no curto prazo. Você nunca vai me indicar no curto prazo. Você vai ter certeza que ao longo dos anos eu realmente mostrei resiliência, mostrei consistência. Aí sim, as coisas vão acontecendo. Meu pai é médico, né? E eu a vida inteira vi ele atendendo os seus clientes, né? E eu vi como é que a coisa era, né? Você, médico no começo de carreira, ninguém confia em você direito, né? É algo que você vai provando a sua competência, você vai ficando mais velho e cada vez mais as coisas vão avançando. O trabalho do assessor de investimentos é a mesma coisa. A diferença entre a medicina é que um cuida da saúde, o outro cuida da parte financeira. Essa dedicação, esse foco, esse desejo de ajudar o cliente a entender esse mundo, se feito com muita resiliência ao longo dos anos, vai naturalmente virando receita e virando cada vez mais uma carteira grande ao longo dos anos. A XP faturou em 2021 13 bi de reais, né? E as previsões que você deu lá no XP Investor Day é de 45 bilhões para até 2025. Isso aí é quase 3 vezes mais. Então, você realmente acredita que a gente tem um espaço gigantesco para crescimento da profissão do assessor de investimentos, de uma corretora de valores no Brasil? Sem dúvida. E eu acho que sem entrar aqui em previsões, em 2021, o setor financeiro fez mais ou menos 820 bilhões de receita. Eu diria que 95% desse número concentrado nos grandes bancos brasileiros. Tem uma oportunidade muito grande, que é justamente oferecer para os clientes que estão acostumados a investir nos grandes bancos brasileiros, eles podem investir melhor a preços mais competitivos. Então, é um pouco em cima dessa tese que a gente tem convicção que a gente vai continuar crescendo ao longo dos próximos anos. Não só a gente, mas a indústria financeira independente. Ou seja, aquela indústria de fato que não é ligada aos grandes bancos e que está focada nos investidores de verdade. No passado, a maioria das corretoras, quando surgiu a profissão do assessor de investimentos, do agente autônomo de investimentos, lá com a Ancor, ninguém comprou essa ideia, né? Você foi o único e a XP que compraram essa ideia, né? E hoje em dia tá quase todas as instituições financeiras apostando nessa ideia, né? Tanto fintechs como as corretoras, como até os grandes bancos já estão fazendo algumas apostas nesse sentido. O que você acha que mudou nesses praticamente aí 20 anos de mercado que provou que você estava certo e eles estão mudando de ideia? Eu comecei como agente autônomo, né? Eu comecei como assessor. Então, é diferente quando você vê na prática a coisa funcionando. Eu atendi cliente, eu fiz muita palestra, eu tive algum sucesso como agente autônomo. Depois de um tempo, eu fui criando outros agentes autônomos, tive a oportunidade de comprar minha corretora e assim por diante. Fica mais fácil quando você vem de baixo, como eu vim. E aí você enxerga a oportunidade através de um outro ângulo, né? E eu sempre gostei de viajar, de conhecer outros modelos de negócio, ver o que tinha dado certo em outros países e tal. E eu via que o agente autônomo, ele nada mais era do que o AFA americano, né, que era um sucesso lá fora. E aqui no Brasil a gente não tinha isso. No Brasil a concentração era no gerente bancário. Então foi uma questão de tempo, né? E aí quando você acredita na sua crença, você vai colocando ela em prática e você vai tendo sucesso, naturalmente você vai transformando uma indústria. E depois que você prova, obviamente que os demais agentes vão seguindo na sua
na sua direção, né? Como tudo na vida, né? E você acha que a XP teria conseguido chegar aonde chegou se não fosse esse exército de agentes de investimento? Sem dúvida nenhuma, não. Os assessores de investimento são uma parte importante da XP. Eu diria que é o coração da empresa, sem dúvida nenhuma. Obviamente que existem outros negócios na empresa, a gente é bastante forte no mundo institucional, em outras linhas de negócio, mas do ponto de vista de distribuição, o assessor de investimentos ainda é uma parcela bastante relevante e vai continuar sendo nos próximos anos também, né? Obviamente que a gente tem outros canais hoje. A visão de você descentralizar a empresa e você apostar no empreendedorismo, isso é muito poderoso, né? Enquanto antigamente nas cidades tinham os gerentes dos bancos que ficavam abaixo de um comando central que ficava em São Paulo ou no Rio de Janeiro, o que a gente fez foi diferente. A gente descentralizou a empresa, a gente empoderou as pessoas, a gente apostou no empreendedorismo. E ao invés de ter um gerente na ponta, a gente tem um empreendedor que trabalha em conjunto com a gente. Então esse alinhamento de forças faz muita diferença. Como que é a diversidade da XP Investimentos? Ainda é formado majoritariamente por homens brancos, paulistanos, da Faria Lima? Ou já está muito diferente, ou nunca foi assim? Foi por muito tempo, acho que como boa parte das empresas, talvez que tenham tido mais sucesso lá atrás, era assim que funcionava mesmo. Majoritariamente brancos, héteros e etc. Mas cada vez mais a pauta ESG tem avançado bastante. E acho que, acima de tudo, as pessoas têm aberto a cabeça. Eu diria que 50% das pessoas que vêm trabalhar com a gente já são mulheres. E eu diria que os assessores mais competentes da empresa, na média, são mulheres. Mas a gente tem cada vez mais feito outras inclusões também, mas isso é um processo, né? É um processo onde a gente vai avançando, a gente não consegue equacionar tudo no curto prazo, né? Então, o mais importante a gente ter a consciência de que a gente precisa ter inclusão. É importante que mais gente, mais diversidade se espelhe no mercado financeiro e não apenas o convencional que se acreditava há pouco tempo atrás, né? Na tua opinião, quais são os diferenciais técnicos que um assessor de investimentos precisa ter para ele conseguir se diferenciar no mercado? Ele tem que ter uma vontade de continuar se reciclando, porque hoje não adianta você aprender uma vez, né? Você aprendeu, aquele conteúdo no dia seguinte já está obsoleto, né? Então, você tem que ter uma vontade de continuar se aperfeiçoando a vida inteira. Porque não adianta achar que você vai aprender, você vai fazer um curso uma vez e está resolvido a tua vida. Obviamente que aquilo pode ser uma base, mas você tem que estar querendo ler, aprender, ler artigos, fazer outros cursos e assim por diante. Mas eu diria que o mais importante não é a capacidade técnica. Acho que a capacidade técnica vem a reboque da capacidade emocional. Se você é uma pessoa, de novo, obstinada, resiliente, focada, comprometida, você naturalmente vai cada vez mais demandar conhecimento técnico. Se você não tem essas coisas iniciais que eu falei, você não vai continuar se reinventando no tempo. A coisa mais difícil que tem é isso, você se reinventar ao longo dos anos, né? Porque não acha que você vai encontrar uma fórmula mágica e encontrei a fórmula, está resolvido. Não. Essa fórmula funciona hoje, pode não funcionar amanhã, e é justamente esses soft skills que eu mencionei, são eles que vão te manter em alerta e vão te fazer ser cada vez mais um assessor melhor ao longo dos anos. Falando então dos comportamentos, né? Falando muito de soft skills, então você acredita que os principais são resiliência, pensamento de longo prazo, quer acrescentar algum comportamento emocional que seja importante para o assessor? Eu diria foco, curiosidade, obstinação. Obstinação talvez seja uma palavra que eu utilize muito e acho muito apropriada, né? Que é você ser determinado, é você não mesmo que as coisas não aconteçam como você gostaria, você levantar, aprender com os erros, né? E continuar indo em frente, né? Eu diria que muita humildade sempre, né? Você está sempre aprendendo coisas novas, nunca se achar o senhor da verdade, está sempre disposto a corrigir rápido as coisas. Eu diria que essas coisas todas são ingredientes que para mim deram muito certo e eu tento sempre cativar elas não só dentro de mim, mas dentro das pessoas que estão
ao meu redor. Então, assim, um assessor que tem isso tudo, eu diria que com uma boa convicção ele vai ter sucesso. Para a gente ir encaminhando para o encerramento, eu queria te perguntar, eu acho que acabou ficando bem claro durante essa nossa conversa, mas então esse aqui é um ótimo timing ou é um timing ruim para quem quer ingressar na carreira de investimentos? Porque a gente cresceu bastante o mercado, né? Mas a gente ainda tem muito mais oportunidades que vão aparecer por aí. E a última pergunta também é, poxa, alguém que está começando hoje na carreira de investimentos, ou alguém que está na meia idade e quer migrar de profissão, que conselho que você daria para essa pessoa? Eu diria que o timing pode ser que mude quando a concentração bancária no Brasil mudar brutalmente. Mas hoje a fotografia, mais ou menos 90% de todos os serviços financeiros brasileiros são concentrados nos bancos. Então essa é a melhor maneira de mostrar que o timing é o mais apropriado possível. Talvez quando essa dinâmica inverter, quando chegar no que é os Estados Unidos hoje, que é o contrário, que é 90% fora dos bancos, então ser um assessor de investimentos nos Estados Unidos talvez fosse um conselho que eu não daria hoje em dia. Lá a concentração... Mas é invertido, né? 90 de assessores é muito maior. Lá todo cliente já tem o seu assessor. Aqui no Brasil está muito longe disso. O timing é o mais apropriado possível e eu diria que essa janela vai continuar aberta por muitos e muitos anos. O conselho que eu daria para quem quer entrar na profissão, eu diria que a gente falou bastante sobre isso aqui, é você acreditar que é um projeto de vida, é para longo prazo, você não vai ter sucesso no curto prazo e que o seu sucesso é uma derivada do sucesso do cliente. Então, se você não colocar os interesses do cliente acima dos seus interesses individuais, você não vai ter sucesso. Quanto mais comunicativo você for, quanto mais você aprender a falar em público, quanto mais você aprender a dar palestra, quanto mais você aprender a expor as suas ideias, mais fácil vai ficar esse trabalho. Porque no final, você tem que decifrar a complexidade que é o mercado financeiro, e tem uma certa complexidade, são várias letrinhas, né? LCI, o FDIC, a debenture, o CRI, CRA e assim por diante. Como é que você decifra isso de um jeito que o seu cliente compreenda? Então, você aprender a dar aula, você aprender a dar uma palestra, você aprender a ter clareza nas ideias, isso ajuda muito, né? Mas isso vem vindo com o tempo, né? Se você é curioso, se você é resiliente, se você ama o que você faz, naturalmente você vai percebendo que esse é o caminho, né? E por fim, eu diria que aprender a estabelecer empatia entre você e o cliente. Isso é fundamental. Muita gente acha que a maneira de convencer um cliente a confiar na gente é só sendo técnico, né? É só falando sobre essas letrinhas todas, sobre o cenário, sobre política e economia. Não é. Muitas vezes é como é que eu consigo mostrar para o cliente que ele pode confiar em mim. E essa empatia, essa confiança, muitas vezes é o seu charme. Então, eu lembro que o meu charme lá atrás era contar como eu comecei a empresa, o quanto eu amava o que eu fazia, o quão comprometido eu estaria com o cliente. Então, esse era o meu charme. Eu via que dessa forma as pessoas iam confiando em mim e, óbvio que eu entrava na parte técnica, mas era uma parte menor, né? Então, eu diria que o tema empatia e confiança é extremamente importante. E não tem fórmula. É o seu charme, né? É porque a empatia vai abrir a porta para depois você poder falar do conteúdo técnico, né? Muitas vezes, né, eu vejo alguns assessores um pouco ansiosos, eles se posicionam quase como vendedores. E aí não funciona. Você não pode ser um vendedor. Se o cliente enxergar que ele está na frente de alguém que quer vender alguma coisa, não vai dar certo. Ele fecha a porta já, né? Já fecha a porta. Você tem que estar diante de alguém que vai te ajudar, que vai estar do teu lado a vida inteira, que vai estar do teu lado nos bons e nos maus momentos. Isso é confiança. Então, como é que você transmite a confiança de que você vai se comprometer com o cliente a longo prazo? Não é vendendo um produto, é de uma outra forma, né? Então, assim, o assessor tem que ir exercitando esse exercício, né, de qual é a minha fórmula de empatia para justamente criar essa conexão da melhor forma possível. Então, esses ingredientes todos, eu diria que são os que vão fazer os assessores terem mais sucesso a longo prazo. Poxa, Guilherme, sem palavras, obrigado pela aula, particularmente. Obrigado mesmo. Legal. Prazer. Prazer foi todo meu. Que aula com o Guilherme, né? Mas segura aí que ainda não acabou. Na última aula desse curso, eu vou ensinar como você pode usar as redes sociais para alcançar uma ascensão meteórica como assessor de investimentos. Eu vou falar muitas coisas que eu mesmo fiz para me tornar um dos profissionais de investimentos mais influentes nas redes sociais brasileiras. Eu vou ensinar vários truques e hacks que você também vai poder aplicar nas suas redes sociais para que você tenha um monte de clientes na sua área de atuação. Mas antes de me despedir, eu queria lembrar a você
como tirar o maior proveito desse curso. Então entre agora mesmo no grupo de WhatsApp para receber o resumo em PDF dessa aula. Faça a sua prova para receber o certificado de participação nesse curso gratuito e para garantir um desconto de 20% no MBA que eu vou lançar na segunda-feira. E deixe seu comentário com a hashtag #NaRaça, explicando por que força de vontade, resiliência, processos e incentivos são tão importantes para vencer no mercado financeiro. O autor do melhor comentário ganha uma bolsa integral de estudos para o MBA. E já nesse sábado, eu anuncio as 3 pessoas que vão ganhar uma bolsa integral. Então corre, já entra no grupo de WhatsApp, faz a sua prova e deixe seu comentário, porque depois vai ser tarde demais. Vejo você na aula mais importante de todas, hein? Até segunda-feira.